Oi, gente! Quando eu era estudante universitário, a formatura do curso de jornalismo dependia de um produto final do curso. Era um projeto experimental. Os grupos do último ano escolhiam um tema que desenvolviam seu trabalho, como um TCC. Ao final do curso, o projeto era apresentado. Na época, o meu tema escolhido pelo meu grupo foi a comunidade libanesa em Goiás. E não foi à toa. Em conversas com poucos amigos descendentes desses libaneses, acabei descobrindo que o Líbano é um dos países mais surpreendentes do mundo. Um país em que se pode passar a manhã numa praia ensolarada e esquiar na neve ao final da tarde. Mas que a qualquer hora do dia ou da noite, existe uma casa de portas abertas com mesa farta e com uma culinária que só quem já provou pode dizer. Sejam muito bem-vindos ao Mapa de Viagem e nesse episódio de hoje nós vamos até o majestoso Líbano, lugar de gente que acima de tudo sabe o que é respeito. O Líbano é um país que possui uma história relacionada aos domínios da região por diversas potências estrangeiras. Os turcos e os franceses, por exemplo, dominaram o território libanês por muitos anos. Mas não podemos deixar o turismo de lado. O país reúne belas paisagens e um povo hospitaleiro que deixa qualquer goiano emocionado. É banhado pelo mar Mediterrâneo e detém várias práticas culturais típicas das populações árabes e cristãs. Vamos lá? Mergulhar um pouco nesse destino que vai encantar tanta gente. Ajuste aí seu GPS, pegue uma taça de vinho e hoje pode ser um araque. E venha comigo. Hoje tem até quibe também. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. E hoje eu recebo novamente o jornalista Afif Sarhan, que é descendente de libaneses e tem na veia o sangue daquele povo espetacular. Afif, mais uma vez, muito obrigado por aceitar meu convite e ainda mais para falar sobre o Líbano, que é um país que mora no coração de quem conhece um pouco da história daquele país. Seja bem-vindo ao Mapa de Viagem mais uma vez. Mais uma vez, obrigado também, Rimene. E falar do Líbano é falar de amor, né? Isso aí. Sem dúvida. Eu já estou com a voz embargada só de pensar no tanto de coisa que a gente vai falar aqui. Eu também não menti quando eu disse da hospitalidade do libanês, que pode emocionar qualquer um, né? Deixa goiano emocionado. É isso mesmo, né? Sem dúvida. Sempre as casas têm as portas abertas para te receber. É um povo muito caloroso e que principalmente ama o brasileiro. E se a gente pensar bem, o maior número de libaneses fora do país está no Brasil. Está aqui no Brasil. Nós que soubemos recebê-los de uma forma que eles também nos ensinaram a fazer isso, né? Sendo a forma dada como eles chegaram no Brasil, muitas vezes fugindo da guerra, vindo com passaportes carimbados por outras repúblicas, como a Turquia, por exemplo. Por isso que hoje muitos libaneses são chamados de turcos no Brasil. Claro que nem todos são turcos, mas como chegavam no Brasil com passaportes que eram carimbados pela República da Turquia quando o Império Otomano tomava aquilo. Tudo isso é cultura que a gente precisa entender para entender um pouco do fascínio desse povo, que são os libaneses. A gente sempre fala aqui no mapa sobre a melhor época para se viajar aos destinos. O Líbano é propício praticamente o ano todo, né, também. Sem dúvida nenhuma. Não existe tempo ruim no Líbano, como se diz. É verdade. A única coisinha ali que tem é porque julho, na verdade, é muito úmido, né? Um calor muito úmido. Então é aquele que você toma banho, você sai do banheiro, você já sente o seu corpo pregando de novo. Eu só falo para não ir em julho, vai no resto do ano. No resto de boa. Hoje, especialmente, eu quero começar nosso bate-papo pela culinária. Não há como se falar do Líbano se não falar da culinária, e eu acho que muita gente, além da história e das belezas que o país tem, vai para o Líbano por causa da culinária, que é um pouco do que a gente já conhece muito aqui no Brasil também. Não há como falar do Líbano, assim, sem falar da comida. A comida parece que ela está arraigada na alma de todo mundo. Você mesmo já disse de ser um frescor único. Bonito de ouvir isso, às vezes até pelas ervas que são usadas. Daí a gente gostaria de mais que um episódio para falar sobre isso. Qual que é seu prato preferido? Nossa, o meu prato preferido? Libanês, claro. São vários, né? Não tem um só, não tem como ser. Mas eu acho que para ser um libanês raiz, eu tenho que começar pelo bom quibe, vermelhinho, né? Bem temperado e com aquele tabule. E, por favor, gente, não coloque o trigo na água. Tabule se faz com trigo seco. Tem essas manias, né? Os brasileiros também Tem começam de inchar o trigo. Te vem pra cá, coloca até a água, o trigo chupar tudo aquilo ali, depois dá uma espremidinha e coloca, fica aquela coisa mais É igual radando. alface. A alface você não coloca no tabule. É uma coisa que é brasileirou. O alface você usa ela para comer o tabule. Para pegar, Pra como pegar. é o pão, Como é o pão. para muitas comidas de lá também. Vamos a outras delícias que alguns são conhecidos brasileiros também, que é o tabule. O tabule, para quem não sabe, é o trigo com salsa, né? Na verdade, você só coloca a salsinha, né? Você só pica a salsinha miudinha,
tomate miudinho, cebola miudinho, e pronto. Você e o já trigo tem ali. Manda ver, já tem uma grande E ele comida. vai inchar com o limão que você tempera o seu tabule. Quibe cru. Você já estava dizendo que aqui no Brasil o quibe cru foi adaptado também, mas o quibe cru ele tem uma forma de ser feito. O trigo é seco e a quantidade de carne é muito maior do que de trigo, né? Exatamente. Hoje o que a gente faz aqui é justamente o oposto, né? Para economizar, para ficar mais barato, você aumenta o trigo inchado para poder fazer aquilo ali. Quando você reconhece que o quibe tá bom, é quando ele tá bem vermelhinho e a textura dele vê que aquele trigo ele inchou ao longo do processo com aquele sangue daquela própria carne ou a água dela que saiu. E não pode faltar a hortelã. Nunca. Hortelã em todos os pratos. É isso que eu falei do frescor. Porque a maioria dos pratos libaneses você usa a hortelã em tudo. Agora, o Afif trouxe para a gente, quando a gente conversa antes para falar sobre essas comidas, e uma delas que é, para mim, uma das melhores comidas dos países árabes, e ela não é exclusivamente libanesa, me corrija se eu estiver errado, mas o falafel, que é um bolinho de grão de bico frito, que tem, para mim, de tudo. Ele tem as ervas, tem o sabor, tem a proteína do grão de bico, tem a fritura, a crocância, e é uma coisa muito maravilhosa, que em muitos casos serve até para fazer sanduíches, né? Aqui no Brasil já se faz sanduíche de falafel. Aí que tá. A falafel em si, ela surgiu realmente naquela região do Líbano e Síria. O bolinho separado. Depois, o que outros países ali fizeram foi transformar o bolinho em sanduíche. Essa coisa que você está falando do sanduíche... Já é aqui nosso. No Iraque, na Síria, não. Todos eles têm um sanduíche. A Grécia tem isso também. Grécia tem, só que é um pão diferenciado que a gente usa aqui. E eles colocam vários cremes junto com essa comida, tempera com outras coisas. Então, eles foram usando aquilo ali para criar outros produtos. Mas o básico mesmo vem ali, o raiz... Se prepara desde o sul do Líbano, é a falafel, bolinho ali de... Falafel, bonito de falar. O que é a shawarma? É aquele recheado com pão, legumes e carnes, é? O shawarma é aquela peça que parece um sanduíche grego. As pessoas chamam muito de sanduíche grego, que você vai cortando a carne fininha recheia no pão depois. O normal é você só usar isso com molho de alho. Aí depois o povo vai incrementando e inventando outras coisas. E baba ganoush, que é uma coisa que a gente conhece muito aqui, que é aquele patê de berinjela assada, defumada, com alho, com limão, com tudo que quer de bom, que aguça todos os paladares, né? E tudo isso, quando eu falo que é a forma de você preparar também tem a ver com o sabor verdadeiro da comida, você não se prepara a berinjela assada no forno ou na airfryer. Se você quer o raiz, na brasa, né? É na brasa do fogão ou até mesmo em cima do carvão, porque ele defuma mais e vem aquele frescor. O hummus, que é o grão de bico, a pasta de grão de bico feita com tahine, que é o creme de gergelim, a pasta de gergelim. E a salada de berinjela, que eu acho que muita gente, aqui em Goiânia mesmo, todo mundo, qualquer lugar que você chegue que tem uma raiz libanesa, conhece uma boa salada de berinjela também, né? Com muito azeite. É claro. Queijo za'atar e coalhada seca também, duas coisas que sempre num tabuleiro de um buffet de comida árabe, você vai ter o za'atar, que é a coalhada seca envolta no za'atar, que são ervas, né? Explica pra gente o que é o za'atar. A za'atar é uma mistura de gergelim, né? Com essas ervas frescas mais maçaricadas, que eles maçaricam ela também, e coloca também como se fosse um pozinho azedinho. Essa mistura vira a za'atar que você conhece. Só que as pessoas têm costume muito de ver za'atar só no xinglish, quando você compra ali no envolto em alguma coisa. Mas, na verdade, você come ela pura, num prato, com azeite de oliva e o pão. Essa é a forma melhor, correta. Né, gente? E se misturar com a coalhada seca, aí sim, você está... No céu. Porque vamos falar a verdade, esses sabores todos, quando eles se misturam e você pega a coalhada, que tem apenas o sabor mais azedo, né? E com... Não, vamos, gente, vamos e falar só para lembrar do azedinho, porque eu não lembrei do nome, agora eu lembrei, sumac. Sumac. É verdade. Aliás, um sumac também que é usado muito na região do sul da Ásia, na Índia, na Indonésia, né? Esse eu tenho ele, gosto muito. Inclusive, um abraço à minha amiga Cristiane Honório, que trouxe para mim da Índia, dessa vez, um sumac maravilhoso que a gente usa em tudo. Vamos falar de doces também, né? O Líbano tem uma vastidão de sabores adocicados e grande parte deles se misturam muito castanhas, nozes, amêndoas, pistaches, mel, águas perfumadas, água de flor de laranjeira, água de rosas, tudo isso é muito usado na culinária libanesa, né, Afif? Todos eles. Eu considero os melhores doces do mundo, são massas folheadas, feitas de forma artesanal,
É muito interessante, porque a gente vive num país onde tem muita dificuldade de ter acesso a essas castanhas, a essas nozes, porque é muito É caro. muito caro no O Brasil. pistache. Lá não, é o oposto, né? E eu lá conheci também o pé de amêndoa, que muitas pessoas ficam imaginando que talvez é como se fosse vamos dizer, algo muito seco. Na verdade, você come a fruta de amêndoa, né? Quando ela está verde, com sal, é delicioso. Vende na rua, em saquinhos, lá no Líbano. E depois, quando ela está mais seca, que você tira aquela castanha mesmo, né? A amêndoa, desculpa. Você tira a amêndoa. Mas é uma fartura muito grande, então dá para você fazer doces, né? E você compra sempre em lojas que você encontra em rodovias, indo de uma cidade para outra, porque o Líbano é muito pequeno, né? Então são lojas gigantescas que parecem supermercados, e você entra e você tem doce para tudo quanto é lado, tudo quanto é tipo, é muito bom. O turista que chega lá, por exemplo, ele pode se deliciar nisso como se fosse um churrasquinho em Goiânia, né? Isso tudo é vendido na rua e com a mesma qualidade que você compra, às vezes, caríssimos em empórios aqui no Brasil, porque são produtos que vêm de lá, e esse transporte também chega agregado, com valor agregado, então isso tudo acaba diferenciando, mas lá não, lá é o cotidiano de todo mundo, né? Sim, e a própria matéria-prima lá é mais barata para a produção, né, do que a gente tem aqui, por isso que quando se produz no Brasil, você consegue produzir, você tem pessoas libanesas que fazem maravilhosamente esses doces, mas o custo é muito maior. Quer dizer, se você compra hoje 4 pedacinhos de um doce, né, por 25, 30 reais, lá você compra uma caixa de doce. Maravilhoso. Afif, até algumas décadas atrás era impossível da gente falar em vinho em regiões como as do Oriente Médio, em regiões muito quentes. Mas já se produz vinhos lá, né? Você tem noção de alguns vinhos bons que são servidos lá? Existem mesmo esses vinhos bons? Normalmente você encontra mais esses vinhos vendidos nos vinhedos mais do norte, né? Não tanto no sul, porque também entra muito essa questão da região por religião, alguma coisa nesse sentido. Mas os maiores produtores norte e sul têm muita uva. Você tem muito vinho bem produzido pelos Druze, que é um povo local que mora nessa região mais do norte. Eu não vou te lembrar de nome de vinho agora, exatamente. Não, é só para falar da qualidade mesmo. A qualidade é excelente, excepcional, porque o sabor da uva libanesa, ela é diferente. Tem uma uva lá que eles chamam de dedo de menina, ela é compridinha, verde. Sim. O que eles fazem muito o vinho branco. Na verdade, muito mais do que o escuro, é o branco que eles têm mais adaptação. Bom, agora a bebida tradicional é o arak, né? Que é produzido da fermentação do mosto da uva, vamos dizer, do bagaço da uva, né? Depois que é processada. E é uma bebida envelhecida em pote de cerâmica, é uma bebida destilada, que depois é acrescentada de sementes de anis, a erva doce, no final. Confesso que não é muito o meu paladar. E tem uma curiosidade do arak, que ele é uma bebida destilada muito forte, pode chegar, se eu não me engano, a 60% de álcool, né? Ela é transparente, e você, quando coloca o gelo ou a água, ela fica branca automaticamente. É uma transformação bonita. E fala-se muito no arak como bebida pessoal do Líbano, mas cada um tem uma história. Você tem uma com arak também? Tenho com arak. Primeira vez que eu experimentei arak, eu fiquei bêbado com o copinho, que eu lembro. É muito forte. Mas é muito pessoal esse sabor do arak, por exemplo. Igual você falou, eu tenho muita dificuldade com anis, né? Eu também tenho. Principalmente, lá eles usam muito estrelado, que eu considero mais forte ainda. Então, assim, eu experimentei, mas só para uma vez mesmo. A vida noturna no Líbano, para brasileiro, funciona? Maravilhosa, maravilhosa. O que se tem para aproveitar? Desde boate, restaurantes, danceterias, tem tudo. O Líbano é uma Paris oriental. Existem, obviamente, algumas regiões que têm um acúmulo desses locais maiores, que é, por exemplo, Júnia, né, que é onde concentra a maior população cristã também no país. Então, obviamente, é muito mais aberto. Apesar que o Líbano hoje está muito aberto, né, ele tem uma cultura bem, vamos dizer assim, desenvolvida mais para o ocidental. Você tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Mas é muito fácil e é muito receptivo. Então, você tem hotéis suntuosos, as melhores redes hoteleiras que você tem na Europa, você tem em Beirute. Júnia, que é ali ligado, a gente fala Beirute, mas é um setor anexo, é como se fosse uma Aparecida de Goiânia. A grande Beirute. A grande Beirute, exatamente, né? Que você tem essas regiões e é uma vida muito interessante. Você tem acesso a tudo, bebidas, comidas, restaurantes finos. Lá, por exemplo, você consegue ter acesso a todas as redes de restaurantes também mais famosas do mundo. Quer dizer, é muito aberto e você vai curtir e badalar a noite toda. E como é a vida cultural do Líbano? O que as pessoas que vão até o Líbano precisam visitar quando a gente fala na parte cultural?
Nossa, é muita coisa. Eu acho que eu começo primeiramente a conhecer Baalbek, as ruínas de Baalbek, né? Que é considerada, vamos dizer, uma das... O povo fala muito em 7 maravilhas, a gente Sim. fala em 10. Então, Baalbek está entre elas, ruínas, as colunas que traz do Império Romano ali também. São fantásticas, é uma viagem, é tão grandioso aquelas colunas que você olha e você se sente como uma formiguinha e não consegue entender como foi construído. E está muito bem preservado, né, gente? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas até veem mais, né? Eu acho que conhecer o Porto de Sur também, que foi fundada pelos fenícios, então tem muita história ali. Você conhecer também o norte, onde você começou até falando, né, onde você pode esquiar enquanto está quente, tomando praia, porque é um local que eu acho que ele fica praticamente só 2 meses sem gelo, sem neve, que é onde estão os cedros do Líbano, que também é algo fantástico. Aliás, os cedros do Líbano já movimentaram muitos poetas, muitos escritores para falar, porque além da beleza, é o cheiro, né? O perfume do cedro do Líbano, que é inconfundível, que também já virou fragrância de perfume, inclusive. Na verdade, os perfumes mais caros do mundo é porque ele tem o cedro do Líbano. dele. Então, esses, quando você vê, por exemplo, vende muito lá em Dubai, né, aquelas perfumarias caras de alto nível, por exemplo, o vidrinho pequenininho, né, você vai pagar milhares e milhares de dólares naquilo ali, é porque ele veio do cedro. Por quê? O cedro, ele é muito difícil para ser cultivado hoje. Então, para você, não se nasce muito mais cedro como antigamente, por causa das mudanças climáticas que houveram também. Então, você tem ali alguma coisa que tem que ser preservado, então você não tem como ficar retirando mais. Então, isso é uma coisa interessante. Então, é como se fosse um ouro, né, que vai acabando e você vai tornando aquele ouro cada vez mais caro, né? Um diamante lapidado. Quem tem, assim. tem. Quem não tem, pode não ter nunca mais. Afif, para chegar nesses lugares todos, existe um fácil acesso? Existe também os guias que podem levar a todos esses lugares? Sim, bem fácil. O Líbano é um país que é muito acessível com relação a transporte. Lá se usa muito táxi, né? É um país pequeno, aluguel de carros é muito fácil, né? Você tem sistemas similares como de transporte aqui do Brasil também, em geral, tipo Uber ou outros. Alugar um carro é muito fácil no país, ônibus, apesar que as pessoas lá usam mais carro. É muito raro você ver as pessoas andando de ônibus, praticamente. O ônibus geralmente só dentro das cidades mesmo, das grandes cidades. Mesmo, mas para o deslocamento... O Líbano é muito pequeno. Sim. Então, por exemplo, nós fizemos isso, a minha família é do sul do Líbano, na divisa com Israel. Então, nós saímos de lá numa manhã, tipo 6 horas da manhã, a gente foi até o norte, onde estavam os cedros, né, que fechamos, e voltamos no mesmo dia. Quer dizer, isso durou em torno de 12 horas. Vamos falar da capital, Beirute. O que o turista brasileiro precisa ver em Beirute? É aquilo assim, você não pode ir ao Líbano, é como falar, vem em Goiás, não comeu pamonha nem empadinha. Você vai a Beirute, você tem que conhecer. Olha, eu falo 4 coisas de início. Primeiro, Solidaire. Solidaire é um espaço cultural que foi construído depois da última guerra. Quem construiu foi, na verdade, a França, né, que deu de presente uma reconstrução ali. Você entra, você tem a sensação de que você está numa mini Paris. É algo muito interessante. Então, você está numa sensação estética, né, que você está na Europa, mas, ao mesmo tempo, você olha para dentro das lojas e você vê produtos libaneses. Então, é muito interessante, é lindíssimo. Conheçam. 2 locais fantásticos, as 2 praias de Beirute, que é Rauch e Hamra, que são famosas por aquela pedra gigante no meio do mar Mediterrâneo, com aquele azul infinito, e também tem que conhecer durante o dia e tem que conhecer durante a noite. Eu acho que são essas 2 praias. Hamra, por exemplo, é muito conhecida pela vida noturna. Os bares que ficam ali quase que caindo dentro do mar, então é muito interessante a estrutura que foi criada. São locais muito legais. Beit Din também, onde fica também próximo à Biblioteca Nacional. Eu acho que Beirute, você vai andar, você precisa ali de uns 3 dias só andando nessa região central para conseguir acessar tudo. E tem muito museu histórico, tem lojas e shoppings maravilhosos. Eu acho que é tudo lindo. Todos esses pontos, eles estão dentro do turismo? Ou seja, você chega num hotel, por exemplo, e fala, onde eu vou conhecer Beirute hoje? Sim. Isso tudo é citado por eles como pontos turísticos, de fato. Total, que é como quando eu cheguei a primeira vez e o que a minha família falou. Você precisa conhecer isso, isso, isso. É o que é passado para todos os turistas. E hospedar também tranquilo? Sempre, muito fácil. Às vezes você já está ali, você conhece um libanês, o libanês já te leva para casa, você já não precisa nem pagar mais o hotel. Cuidado. E os preços, Afif? Olha, tanto de hospedagem quanto de alimentação, de balada noturna, os preços de ingressos para visitar certos pontos turísticos, é tranquilo?
É tranquilo, só um pouquinho ali na região de Beirute, a região mais central, que é uma região mais nobre, os preços são um pouquinho mais salgados, vamos dizer, os hotéis também. Mas se você buscar em regiões ali da grande Beirute, são bem mais acessíveis também, então vale a pena. Você falou sobre uma história de quando viu uma oliveira, né? A sua reação. Você vai contar a sua, mas eu vou contar a minha primeiro antes. A primeira vez que eu vi uma oliveira cheia, carregada de azeitonas, foi em Fátima, no quintal da igreja, ali atrás tem um monte de oliveiras, um plantio realmente assim, surpreendente. Eu acho que devem fazer até para os padres ou para se vender ali para as pessoas que vão, um próprio azeite. E quando eu olhei, eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu fiz foi isso, de pegar um azeite e colocar na boca. Agora você conta a sua experiência e explica o porquê que isso não é tão agradável. Eu sonhava, né? Você nasce numa família árabe, né? Aquele azeite, aquela história. E meu pai contava muito pra gente que a infância dele, que ele foi criado no sul do Líbano, tinha as oliveiras no fundo. Então tem toda aquela coisa, né, sentimental. Quando eu cheguei, que eu conheci... Oliveiras milenares, inclusive, né? Milenares, né? E a gente tinha, como se diz assim, uma terrinha no Líbano, porque a terrinha no Líbano, país muito pequeno, uma terrinha é um lote. Você tem uma chácara, é um lote. Aqui é muito diferente da nossa realidade. E eu cheguei e falei assim, nossa, a primeira coisa que eu quero fazer é tocar, né? Eu saí correndo nela, peguei, igual você fez também. Como se fosse uma uva. Uma uva, meu Deus, né? Verdinha linda, pus na boca e dei aquela dentada maravilhosa. E ao mesmo tempo veio aquele amargo de fel. Muito ruim. Muito ruim. Além de ser amarga, a azeitona verde, ela é dura, né? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente come, ela já foi cozida durante muito tempo, depois de ser extraído um óleo, né? Que vira o azeite que a gente experimenta, que a gente come ele aqui no Brasil, mas a fruta em si da azeitona, ela é muito ruim in natura, ruim. Mesmo porque impossível. Não se come, né? Na verdade, você não consegue nem entender como que aquilo vira aquilo que enlatado que a gente come, que é muito bom, impressionante. E o que faz parte de uma gama de pratos orientais, e não só orientais, eu acho que a azeitona já é praticamente no mundo inteiro come-se azeitona. Mas há de se pensar nisso, né? Sim, e uma coisa da azeitona quase ninguém sabe, mas durante períodos de guerra, principalmente nas regiões do sul do Líbano, ela era como se fosse a proteína que eles utilizavam, porque eles não tinham acesso a animais, né, em algumas situações. Então, qual que era a comida? Era a azeitona enrolada dentro de um pão com um pouco de za'atar. Então, era o que eles tinham acesso. Então, a azeitona se tornou como se fosse o prato principal, a própria proteína de sobrevivência deles, porque realmente ela tem muito nutriente que dava força para as pessoas, principalmente soldados. Portugal, Espanha, Itália, também se consome muita azeitona, tanto que se produz muita azeitona, produz azeites muito bons. E geralmente os restaurantes que você chega já coloca, né, uma vasilhinha ali de azeitonas, as pequenas, as miúdas, como diriam os portugueses, azeitonas miúdas com azeite. Na Espanha, às vezes um pouco, as malaguenhas um pouco mais robustas, né, grandes. E na Itália, uma azeitona mais convencional mesmo, que é essa que a gente conhece por aqui. No Líbano tem isso também, de oferecer uma azeitoninha na entrada? Sempre, em tudo quanto é lugar que você vai, tem uma azeitona, né? Tem algumas entradas. Na verdade, no Líbano, quase todo local que você senta no restaurante, as entradas é um baba ganoush, é um hummus e uma azeitoninha. É uma refeição para nós, que maravilhoso. Fifi, qual que seria uma quantidade de tempo necessário para quem não conhece o Líbano falar, eu conheci o Líbano de tudo isso que a gente falou aqui hoje? Quanto tempo? Olha, se o turista quiser realmente aproveitar e conhecer e ter muita história para contar, eu diria que uma semana seria fantástico. Mas se você quiser ficar mais, é óbvio. Fique à vontade. Que é muito bom. É tudo meio corrido. E tem muito mais para acontecer e para conhecer. Muito. Fifi, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo papo, pelas histórias. Eu sou suspeito quando se fala em histórias do Líbano. Como eu disse no início desse podcast, eu estudei sobre isso, eu li muito, eu conversei com muita gente, e quando a gente fala sobre isso, é como se a emoção viesse à tona, e eu acredito que até o fim desse podcast eu ainda vou me emocionar. Mais uma vez, muito obrigado. Conversar sobre o Líbano é como se conversasse sobre uma outra casa, da qual eu ainda não conheço, mas teria o prazer de conhecer. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço, Ximene, e pode se considerar como de uma família libanesa sempre. Quem sabe?
Uma das várias histórias que eu ouvi de libaneses é de que, quando as crianças estão na idade da alfabetização, os pais que têm uma certa economia fazem questão de que seus filhos tenham bons estudos e investem também em outras línguas para que seus filhos possam ganhar o mundo. E eu vou além. Enquanto eles ganham o mundo, nós ganhamos com a sua cultura, com a sua educação, seus costumes excepcionais. E muito mais do que gente resiliente e forte, o libanês coloca alma e coração em tudo que faz. Talvez seja por isso que uma história de tantos sofrimentos, mas de tantas belezas, conseguiu conquistar os brasileiros para muito mais do que o charuto e o quibe cru. Esse episódio do Mapa de Viagem eu gostaria de dedicar a todos os libaneses que vivem no Brasil, em especial aos que moram e já moraram em Goiânia, com um abraço especial para a família do senhor Kassim Ajaj Salamé Bazi, que morava no setor Campinas, aqui em Goiânia, e conseguiu formar a maior biblioteca de livros da literatura brasileira traduzidas para o árabe. Que seu espírito esteja em paz. Um abraço também ao meu amigo Eli Micael, da DOC Mercearia Fina, que sabe receber como poucos. E nosso mapa de viagem termina aqui hoje, cheio de emoção. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, uma boa viagem, até o próximo episódio. Tchau, tchau.